Bora lá, Lucas aqui da LM Mídias Sociais. Tava com saudade de voltar a gravar conteúdos, chamar convidados, de fazer um bate-papo bacana aqui para gerar mais conteúdos para vocês. E hoje um convidado mais que especial para a gente fazer aí um bate-papo sobre mentalidade, empreendedorismo e, claro, muito marketing. Já é um parceiro meu aí pouco mais de um ano, já temos uma longa parceria aí, boa parceria, Carlos. Ativação Digital. Bora lá. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Eu que agradeço, Lucas. Valeu demais aí pelo convite. Uma honra estar aqui nesse bate-papo hoje. E bora lá, bora falar de coisa boa, bora falar de marketing, bora falar de venda, de vida. Com certeza. Tamo junto aí. O que você quiser perguntar, tá Bora liberado. lá. Bora lá. Vamos ficar bem à vontade, viu, Carlos? Para você também falar aí o que for necessário. Acredito que pela sua longa trajetória, curta e longa ao mesmo tempo, né? Trajetória empreendendo e junto aí com o marketing também. Você que é um cara que, né, não puxando saco, mas eu admiro. Valeu, né? Assim, sinto uma satisfação imensa de saber que a gente tem essa parceria, porque ao mesmo tempo que eu indico clientes para você, eu sinto essa confiança de que esse cliente está em boas mãos. Então, acho que vira uma parceria saudável, né? Sadia para ambas as partes. Cara, começa falando aí, então vamos começar do início, né? Vamos dizer assim, iniciar mesmo da sua trajetória, falar um pouco sobre quem é o Carlos, de onde que você é, e aí praticamente também você pode já linkar com como que você chegou aí no marketing, cara. Eu sei que você já não nasceu no marketing, mas como que você chegou até ele? Bora lá. Começar do começo, então. Sou o Carlos, né? Sou marido da Camila, pai da Maria Luísa e do Mateu. E atualmente estou aí nas redes sociais, aí, trabalhando com principalmente tráfego pago agora no momento. E a minha trajetória começou lá atrás, né? Vou começar a falar ali da parte mais relevante, a partir da hora que eu fiz meus 18 anos, entrei na faculdade de engenharia de produção e por falta de saber o que fazer mesmo ali, eu acho que todo mundo encara esse momento da vida, aquela pressão de 18 anos, tem que entrar na faculdade. Aí eu procurei meu padrinho e falou, faz engenharia de produção. E assim eu fiz, né? Fiz engenharia. Foi uma escolha somente sua mesmo de faculdade? Ou teve também algum conselho ou pressão dos pais por fazer e continuar estudando? Na pressão social, na verdade. Porque na época que eu fiz 18 anos, quem tinha uma faculdade vendiam a ideia de que tinha um futuro garantido. Porque eu acho que os nossos pais não tiveram faculdade. Sim. E aquilo que eles não têm, eles acreditavam que era a garantia do sucesso. Verdade. Eles mentiram pra gente, né? Não tem nada disso. Então, fiz lá engenharia de produção, trabalhei muito tempo comecei montando móveis, fui auxiliar de produção na Metalúrgica Amapá, fui gerente de produção na Frantino Móveis durante um bom tempo. E com 19 anos, fiz uma loucura, vendi um patrimônio que meu pai deixou para mim e abri uma academia de musculação. E perdi o dinheiro todo que eu investi lá, perdi tudo, assim, para aprender mesmo, porque eu não tive referência, infelizmente, meu pai faleceu, eu não tive referência masculina na minha vida eu acho que o homem que leva para esse lado de negócios, de apresentar o mundo como que é, e eu acabei aprendendo, perdendo muito, né, a muito custo. E de lá para cá, fui trabalhando e sempre, tudo que eu empreendi, eu vi que eu era muito criativo. Mesmo nunca tendo estudado marketing, eu tinha umas ideias boas, eu fazia as coisas que ninguém nunca tinha feito, então... E fui trabalhando ali. Por último, na pandemia, eu estava vendendo imóveis, eu mais um sócio, vendendo imóveis, e ali deu tudo muito errado, porque entrou a pandemia, a gente ficou um bom tempo sem vender imóveis, e mais uma vez eu perdi tudo que eu tinha, o restinho que eu tinha de dinheiro, né? Porque dinheiro a gente sabe que não é tudo, mas perdi meu dinheiro todo. E fiquei 15 dias de depressão mesmo em casa, chorei, fiquei dormindo 15 dias, cara, tomando remédio para dormir, para aliviar o sofrimento ali. E quando eu acordei, eu pensei, o que eu gosto de fazer? Porque agora já tentei de tudo, né, não deu certo, depois eu vou falar sobre isso, sobre não dar certo. Falei, eu gosto de marketing. Agora eu faço esse negócio acontecer, eu morro de fome. Tudo ou nada ali, Tudo ou né? nada. Aí dei all-in ali, falei, vou começar. Aí vesti minha roupa, e como é uma cidade muito pequena, onde eu morava, lá em Cláudio, saí visitando os meus amigos, dono de negócio e tal, consegui a primeira reunião. Aí o cara topou,
fechou ali na primeira semana, já fechei pro meu primeiro cliente. Só que aí teve uma hora que aí minha ficha caiu ali na hora, depois que eu tinha fechado. Eu falei, como que eu vou fazer para entregar o que eu vendi? Tipo, porque eu não tinha tanta experiência assim. E fui fazendo. É até uma coisa que é uma característica minha, assim. Primeiro eu faço o compromisso, depois eu aprendo, porque eu acho que essa pressão faz a gente evoluir muito. E de lá para cá, não parei mais. Graças a Deus, eu acho que pelo meu empenho, né, de falar, não, eu vou até dar certo. E acabou dando certo. Hoje tem 4 anos já 4 anos e meio já, que eu tenho minha agência, Ativação Digital. A gente atendeu em mais de 200 clientes. Hoje eu tenho mais de 25 clientes ativos. Muitos parceiros que você trouxe para mim lá, né? E tô aí. Acho que eu vou morrer fazendo marketing. Sei que você falou, é bacana demais, cara. Tem vários pontos aí, vários nichos de assuntos aí pra gente até aprofundar também. Assisti um podcast uma vez do Joel J com o Pedro Sobral, que ele fala que o Joel pergunta, cara, quem que é o seu melhor aluno? Você vende curso, você vende mentoria, você tem uma comunidade, e me dá um exemplo aqui de quem que é o seu melhor aluno. E o Sobral fala, cara, meu aluno é aquele que compra o meu curso hoje, assiste a primeira aula e vai fechar o primeiro cliente amanhã. Ação. É o cara que vai trabalhar, que vai para a rua, que vai colocar em prática aquilo que ele está aprendendo. E só assim que ele vai ter resultado e sucesso, né, cara? Não é aquele cara que senta e todos os dias vai assistir todas as aulas até o final, né, cara? E não coloca em prática, e não pega um cliente. Porque marketing é muito disso também, de prática. E é uma coisa que a gente aprende muito com o mercado também. Não adianta eu só ficar na teoria e esquecer da prática de ir para a rua, né, cara? A prática é outra, né? Tem esse ditado aí que todo mundo fala. Na teoria é uma coisa, na prática é outra e é uma verdade. Inclusive, o meu gerente hoje da Ativação Digital ele ficou durante 2 anos estudando sobre marketing digital, sobre tráfego pago, YouTube. E quando eu trouxe ele para a operação, ele falou o seguinte para mim, ô Carlos, cara, totalmente diferente de tudo que eu estudei. Meu Deus, eu estou apanhando demais para isso aqui. E agora tem 1 ano que ele está comigo e agora ele domina coisas em 1 ano de prática. E ele teve mais aprendizado do que 2, 3 anos de estudo. Imagino. Então é importante porque quando a gente estuda, o fator humano não está envolvido. Tudo parece muito bonito, tudo vai funcionar, regras de 3 funciona, a teoria funciona e quando você coloca o fator humano na frente, é outra coisa. Então você tem que ter o jogo de cintura, tem que ter a maldade do mundo ali. E sobre o dar errado que eu falei, até conectou agora, hoje eu vejo que tudo que eu fiz na minha vida que deu errado, me fez dar certo agora. Te trouxe até aqui. Exatamente, porque tudo que eu vi como não fazer, tudo que eu vi que dava certo, tudo que eu vi que eu errei, em todos os nichos que eu trabalhei, eu já fui barman, já tive academia, já tive loja online, já trabalhei para os outros, já fui trabalhar na área de construção civil, já vim de casa. Então, tudo hoje que eu vou conversar com algum cliente, eu pego alguma coisa ali do meu HD ali, trago, falo, tal coisa funcionou em tal lugar, vamos trazer para cá. Então, acho que o meu diferencial, inclusive, hoje é esse. Hoje eu vejo muita galera nova, jovem, entrando pro digital, e o cara não tem uma bagagem na vida, nunca quebrou, nunca fez nada, e acha que é o dono da verdade ali. E quando ele depara com alguma coisa que não está na teoria, aí diferencia os homens dos meninos. É verdade. Como você deu o exemplo, tanto o seu quanto agora do seu atual gerente, eu acho que assim, quando a gente vai para o mercado, a gente aprende várias coisas, né? N coisas. Mas eu vou citar aqui que a gente aprende assim, tanto sobre o produto que a gente está trabalhando. Eu tenho certeza que a sua entrega de marketing, que é o seu produto, a sua prestação de serviço, é algo bem melhor do que antes. E outro, a gente aprende com o nosso cliente também, né, cara? Muito. Ao mesmo tempo que eu estou aprendendo ali, imagina só o nosso cliente lá, vou citar aqui o Jean lá da pizzaria, por exemplo. Eu tenho certeza que a pizza a forma de entregar o produto dele não é a mesma que há 10 anos atrás, e ele também como pessoa. Então, assim, imagino vocês dois agora. O tanto que você aprende quanto na entrega do seu produto, da sua prestação de serviço, e o tanto que a gente aprende com o nosso cliente também. Porque em constante contato que a gente tem com ele, o tanto que a gente está aprendendo até mesmo da experiência dele no mercado. Porque, por exemplo, você não saiu, né, daqueles 15 dias ali, hibernado, pensando o que ia fazer, virou a chave para o marketing. Você não foi ser um funcionário de uma agência, você já pensou em empreender.
E quer coisa melhor do que ensinar a gente a empreender do que a própria rua também? E principalmente aprendendo com o nosso cliente, né? Porque às vezes você vai chegar num cliente que também já quebrou, de um cliente que também já teve outras experiências. Então, assim, a gente chega para fazer uma parceria com o nosso cliente, né? Cliente marketing, a gente também carrega um pouco da bagagem dele como aprendizado para nós, né, cara? Sobre isso que você falou, alguns pontos importantes. Quando eu decidi ser dono, é porque se eu fosse funcionário, eu não ia conseguir pagar minhas contas. Então, era tudo ou nada mesmo. Então, se eu ganhasse ali 5 mil por mês ali como funcionário, eu ia ficar devendo ainda. Sim, não ia resolver minha vida, porque eu estava devendo 100 mil reais, redondo, 100 mil, em vermelho. Então, eu não comecei do zero, eu comecei no menos 100 mil. Então, eu precisava arrumar um jeito de fazer dinheiro. Eu precisava fazer dinheiro e o único jeito era sendo dono. Então, já tinha por ter feito várias coisas, já tinha essa mentalidade. Sim. E sobre aprender, a vida é um constante aprendizado, assim, uma escola sempre. Eu sempre me coloco como aluno, sempre, porque a gente, estando de ouvido aberto, a gente sempre pode aprender alguma coisa. Sim. Todo mundo tem uma história, viveu alguma coisa que a gente não viveu. E quando a gente ouve, quando a gente tem a humildade de escutar e às vezes pegar ali alguém que nunca falou nada de marketing, nunca fez nada, ouvir, não, o ponto de vista dele é aquele ali. Como que eu vou trazer aquilo para as coisas que eu sei e encaixar aqui? Então, sempre eu falo que é igual quando a gente está andando de carro à noite. Ali o farol, a gente consegue enxergar os 10 metros para frente. Os próximos 10 é só quando você anda os 10 primeiros. É só caminhando. E depois os 30 é só depois de que você andou 20. Não tem como você enxergar o fim, até porque não acaba, né? Tá em constante mudança aí, tudo, nosso mercado principalmente. Então a gente tem que estar sempre na posição de aluno se quiser crescer. Verdade. Você falou também algo assim que eu também acho muito massa, cara, que é a gente às vezes tem medo de esconder, a gente tende a esconder os nossos fracassos e tem medo de mostrar aquilo que já deu errado na nossa vida. Você já foi bem aberto de falar, cara, não deu certo, quebrei, fiquei devendo. Tem até a bandeirinha dos Estados Unidos aqui e me fez lembrar, cara, o Flávio Augusto fala isso várias vezes, né? Um grande empresário brasileiro, mas que hoje também tem uma vida, né, com os norte-americanos. E ele fala que uma das coisas que ele mais aprendeu é que lá um empresário de sucesso tem que ser um empresário que já quebrou várias vezes. Não sei se você já viu ele falando sobre isso, mas, por exemplo, tem muitas franquias nos Estados Unidos que você só consegue ser empresário daquela franquia se você comprovar que já quebrou outras empresas para trás. Então, assim, a cultura do norte-americano é de realmente olhar com outros olhos, que muitas vezes aqui no Brasil, cara, é um olhar assim de julgamento, de fracassado, né? Vamos supor. E lá eles não têm isso, né, cara? Se você comprova que você teve uma empresa, que você quebrou, que você faliu, mas que você abre, que você continua no jogo, eles veem você como um profissional de sucesso, né, cara? Então, eu acho isso muito massa. Às vezes a gente tende a ocultar, a não mostrar, por exemplo, aquela fraqueza, ou que não vou falar para ele que eu fui mandado embora, não. Cara, isso faz parte da nossa história. Cara, eu fui mandado embora, eu saí de uma empresa, me reerguei, hoje eu tô aqui. Então, assim, eu acho isso muito bacana, cara. Parabéns por não esconder esse lado e realmente, porque isso até te dá mais força sobre quem você é hoje, né, cara? Não, total. Eu acho que a gente tem que pegar as nossas merdas e colocar ela na prateleira ali, não pode ter vergonha, porque também não pode continuar fazendo as mesmas coisas. Eu acho que isso é importante. Pô, quebrei, beleza. Se eu continuasse fazendo as mesmas coisas, eu ia quebrar mais uma, mais duas, mais 3 vezes. E é tudo mudança de mentalidade. A gente precisa mudar. Eu fiz o Protagon em 2019, a galera critica muito coach aí e tal, mas quem critica é porque ainda não tem olhos para enxergar, nem ouvidos para ouvir realmente aquilo que vai mudar na vida. Então você vai lá, parece que está falando um monte de baboseira, porque você não está na hora de entender aquilo ainda. Né? Até dando exemplo aqui, é a mesma coisa. Quando você vai ler a Bíblia a primeira vez, você não está preparado para ler, você não entende nada. Depois que você lê alguns capítulos, você conversa com alguém, assiste uns vídeos, você começa a entender e começa a ficar interessante o negócio ali, porque você está preparado. A Bíblia é a mesma, você que mudou. Então a gente precisa... eu coloquei isso para mim, tudo que eu falar aqui, eu estou falando que deu certo para mim, tá? Não quer dizer que a outra pessoa vai fazer... Então, eu tive que mudar, eu fui obrigado a mudar a minha mentalidade, senão minha vida ia ser uma merda o resto da vida. Sim. Eu me vi ali no momento de... Né, eu estava naquele momento ali, eu me vi... falei, se eu não mudar, acabou a minha vida. Eu vou dever, eu não vou conseguir dar um futuro bom para meus filhos, eu não vou conseguir ter as coisas que eu quero. Então, eu preciso mudar. E eu conto isso muito abertamente, porque se eu conseguir...
qualquer um consegue também. Eu não sou diferente de ninguém. Basta você querer, velho. Sim. Basta querer e dedicar tempo e atenção. Onde está seu tempo? Onde está sua atenção? Verdade. Onde não está seu tempo, sua atenção, sua vida está ruim, tem certeza absoluta. É. Até porque a gente expande aquilo que a gente dá atenção, né, cara? Onde tá os meus olhos ali, a minha atenção, a gente faz crescer, né, cara? Muito bacana. Você falou também um negócio assim, muito legal, que já linka também com um pouquinho já da gente entrando sobre o marketing. Você falou assim, cara, eu tava numa cidade muito pequena. E, cara, o marketing é de infinitas possibilidades, oportunidades e sem fronteiras, né, cara? Independente de você estar numa cidade minúscula com 1.000 habitantes, hoje você consegue atender à distância, você consegue pegar cliente em outras cidades, você consegue atender ele ali de forma remota também, fazer reuniões online. Eu acho que um ponto assim positivo, né, apesar da tragédia e tudo mais, a pandemia, que virou a chave para o mundo online, né? Muitas reuniões online, principalmente, né, as empresas que trabalharam ali naquele período ali de lockdown, veio, né, mais uso de Skype, de Zoom, por exemplo, e a gente aprendeu muito a trabalhar o formato online, o delivery. Então, você veio de uma cidade pequena, mas hoje você tem clientes aí em diversas cidades e consegue também trabalhar à distância, né? Fala um pouquinho aí pra gente também sobre isso. Sobre essa mudança que trouxe, mais uma vez, mentalidade. Eu acho que só acelerou a mentalidade das pessoas, porque já era possível fazer. Só que ninguém queria fazer, porque já estava acostumado a fazer do jeito normal, o jeito tradicional ali. E, infelizmente, teve que acontecer um desastre para todo mundo mudar. Sim. A pandemia. O mesmo caso meu, né? Eu precisei quebrar, um desastre acontecer comigo para eu mudar a minha mentalidade. E sobre tamanho de cidades, é lógico que quando você está presente numa cidade maior, suas oportunidades são muito maiores, porque você vai na academia, você encontra com alguém que você pode fazer negócio, você vai no supermercado, você encontra alguém que você pode fazer negócio. Então, toda hora você está conectado com alguém diferente ali, sim, que não é a realidade de uma cidade pequena. A cidade pequena, para mim, o maior problema de Cláudio, né, porque eu morei lá, eu vou falar de lá, é essa mentalidade de, pô, quando você começa a gravar vídeo, por exemplo, começou a gravar vídeo, a galera começa a te criticar. Ah, lá, blogueirinho, vai trabalhar, você está à toa aí, o que você está fazendo? Esse negócio não vai dar em nada, não. Sim. Ah lá, foi no curso de coach, tá doido, tem que internar esse cara. E não tem alguém que vai te pegar na sua mão e falar, oi, vamos, porque é isso aí que você tem que fazer mesmo. Isso já é até bíblico, né, cara? Assim, Jesus passou por isso, né? Profeta não é bem visto na sua cidade, na sua terra, né, cara? E é realidade total. Verdade. Então, quando eu mudei para Divinópolis, o que aconteceu foi que eu fiquei mais isolado, isso é fato. Hoje minha rede de amigos é quase que zero, eu tenho pouca convivência. E aumentou o leque de oportunidades com o tempo, igual eu falei, comecei na academia, fiz amizade, fiz negócio. Comecei a sair, fiz amizade, fiz negócio. E consigo atender os mesmos clientes de Cláudio. Hoje eu tenho vários clientes em Cláudio, eu tenho cliente em Divinópolis, eu tenho cliente em Betim. E eu aprendi também o seguinte, que para a gente crescer, a gente tem que mirar no menor público viável e não atender o Brasil inteiro. Então, hoje, o meu marketing, meus anúncios são voltados para Divinópolis, Nova Serrana, Itaúna e Cláudio, que é a região que eu quero dominar inicialmente. Eu não preciso ter 10 mil clientes, eu preciso ter 1.000 clientes para chegar onde eu quero chegar e atendê-los bem. E eu sei que se eu for referência aqui, logo mais eu posso ser em Minas Gerais e depois eu posso ser no Brasil. Então, é crescendo aos poucos. É até uma coisa que é uma dica que eu dou aí para quem trabalha com qualquer nicho. Escolha seu menor público viável. Não queira vender para todo mundo, porque custa mais caro, demora mais tempo, você tem mais concorrência. E outra coisa, você falou aí sobre o MVP, cara, que as startups fazem sobre isso, né? Que é lançar o produto, o mínimo viável produto ali, porque primeiro ele é mais baixo e você consegue validar, né, cara? Mas me fala uma coisa, você veio para Divinópolis já com essa mentalidade mesmo de crescer, de sair realmente da sua terra, ou aconteceu alguma coisa assim familiar ou pessoal que você precisou mudar para cá? Como que foi essa transição aí de cidade, por exemplo? Foi uma união de coisas. Primeira coisa foi essa que eu já falei, da mentalidade. Depois eu casei com a Camila, que é lá de Divinópolis, e a gente viu que era mais vantajoso a gente ficar lá. E terceiro lugar, eu estava muito incomodado, que eu estava devendo muita gente lá em Cláudio, e eu não ia me sentir bem
vendo essas pessoas, sempre atendi telefone, sempre respondi todo mundo. Hoje eu sou amiga ainda dos caras que eu devia, graças a Deus não teve nenhum problema, paguei todo mundo. Mas eu me senti incomodado de, sabe, a minha confiança tá vindo pro ralo. A verdade era essa. E sem confiança a gente não faz nada. Então eu decidi mudar por esses fatores e também por acreditar que teria mais oportunidades de crescimento. Apesar de Claudio ser uma cidade bem próspera, Sim. mas foram todos esses fatores que se uniram ali e eu tomei a decisão de mudar. E quando a gente mudou, estava na pandemia, a Camila não estava trabalhando, não tinha renda nenhuma. Eu tinha um cliente e a gente começou a vender uns reloginhos, smartwatch, assim. Né? Foi lá no Brás, voltando e tal. E a gente conseguiu juntar R$6.000. Aí eu falei, quanto nós temos aí? Ela falou, 6 mil. Falei, dá para pagar 3 meses de aluguel e compra. Vamos mudar? Com um cliente. Aí ela, vamos. Aí a gente mudou e fez acontecer. Mais uma vez, tudo meio empetecado ali, nada perfeito, né? Tudo falando pro não e eu acreditando no sim. E deu certo. Graças a Deus, deu muito certo. E aproveitando ainda esse gancho que a gente está, né, um pouco ali do seu início, né, tem bastante assunto ainda para a gente poder falar, apesar que são 4 anos e meio, né, trabalhando aí com marketing. Cara, você imaginava que você estaria aqui onde você está hoje, né? Quando você começou, você já tinha tudo traçado? Não, cara, eu quero ser esse Carlos, eu quero ter essa empresa, eu quero ter X clientes. Por exemplo, você se imaginando 4 anos e meio atrás, você já traçava realmente estar onde você está, né? Com a quantidade de clientes, faturando hoje o quanto você fatura e tendo a mentalidade também, cara. Já era algo traçado para você ou vieram mais coisas além do que você imaginava? Na verdade, eu só queria pagar minhas contas, pagar quem eu estava devendo, e era isso que eu queria. Eu queria ter dinheiro para viver bem ali e pagar a dívida que eu tinha. Eu queria era isso. Eu nunca pensei, eu quero ter 40 clientes, 50 clientes, quero isso. Não, a verdade é que eu queria só pagar minhas contas. A partir do momento que eu paguei minhas contas, aí eu comecei a pensar, agora o que dá? Porque eu não conseguia nem contratar alguém, porque o dinheiro que entrava eu tinha que pagar a conta. Então eu fazia tudo. Eu editava vídeo, eu gravava, eu tirava foto. Eu comecei com o iPhone 8, né? Não está aqui não, mas comecei com o iPhone 8, um microfone lapela de fio, porque na época nem vendia microfone sem fio, e um softbox que eu comprei. Então eu andava para cima e para baixo com esse negócio, eu mesmo gravava, eu mesmo editava. Não sabia editar, mas já editava melhor do que o meu cliente, então já estava bom. Você já estava um passo à frente dele, eu estava na frente dele, já fazia sentido ele me pagar. As fotos eu fui aprendendo, assistia... Pra você ver como que é as coisas. Eu tinha que tirar foto, só que eu não tinha dinheiro para pagar um fotógrafo. Eu via vídeo no YouTube, tipo 10 minutos antes de fazer as fotos pro meu cliente, eu via uns vídeos no YouTube, punha a luz lá, tirava, ele achava excelente, porque as fotos dele eram piores que a minha. Sim. E então o negócio foi muito ali na raça mesmo, de querer fazer dar certo. Aí só depois que eu paguei as contas, que eu coloquei tudo em dia, aí que eu tive coragem de entrar na mentoria. Na verdade, tem 1 ano que eu comecei a ter metas e objetivos, e desse 1 ano para cá eu cresci 3 vezes meu faturamento, desde quando eu comecei. Então eu comecei ali, eu estava com 12, 13 mil de faturamento, estou faturando 40, né? Hoje, né? Até meia-noite é 40. Pode ser que caia, pode ser que aumenta, mas até então é isso. Mas não teve nada traçado não, cara. Teve não. Imagino. E, cara, por exemplo, você que já empreendeu antes, né? Já teve outros negócios antes do marketing. Eu sei que foram momentos diferentes também da sua vida, principalmente com objetivos diferentes. O objetivo, o que te motivou a abrir a academia, por exemplo, é diferente da sua história com marketing que você já contou, né? O motivo que você teve na época de trabalhar com bartender, barman, diferente do marketing. Mas, cara, como que foi o novo Carlos empreendendo? O que você teve que aprender? Quais práticas de hábitos que você colocou ali na sua vida pensando em ter resultados diferentes, né? Porque eu já imagino que você já tinha pensado, não, se eu for o mesmo Carlos que fracassou lá atrás, eu vou ter os mesmos resultados também de fracasso. Então, o que você colocou ali como hábito, como mentalidade? Assim, até mesmo você citou aqui agora, né, sobre coaching, se você se agarrou ali em algum conhecimento a mais, fala um pouquinho aí. Tudo começou como eu comentei, eu fui no Protagon. Sim. E lá a primeira ação que eu tomei foi de tirar
o meu contato de todos os grupos que eu tinha. Então, a primeira decisão que eu tomei foi lá, há 5 anos atrás. Tem 5 anos que eu não estou em nenhum grupo de amigos. Saí da família, saí dos amigos, saí tudo. Então, a primeira decisão que eu vi que realmente eu precisava mudar eram meus ambientes. Eu vi que eu estava em ambientes errados, por escolha minha. Ninguém é pior do que eu, melhor do que eu, mas eu estava em frequência que eu não queria estar mais. Sim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Porque dependendo do grupo que a gente está, só joga a gente para baixo, né, cara? É só viver a vida. Então, e tira o foco também, né? Eu vivi 28 anos no modo avião. Eu cheguei a essa conclusão há pouco tempo. Porque eu só vivia a vida. Eu chegava, trabalhava, bebia, aproveitava a vida, ia em festa, e só. Era só dopamina, Sim. Coisa boa. E minha vida foi ficando cada vez pior. Aí, coisas que eu mudei, né? Vou falar de coisas que eu mudei. Primeira coisa, eu fiz 5 anos de faculdade, eu nunca tinha lido um livro. Então, eu comecei a ler um livro por mês. Eu coloquei essa meta de ler um livro por mês. Teve mês que foi mais, teve mês que foi menos. Não sou bitolado com isso, não. O importante eu sempre sou assim, eu leio um capítulo, anoto minhas decisões. Enquanto eu não faço minhas decisões, eu não vou para o próximo capítulo. Eu sou sempre assim. Porque não adianta ler. Ler por ler, o ChatGPT sabe tudo. E mais uma vez colocar em prática, né, cara? Ter essa mentalidade também é importante demais. Total. Né? Não adianta ter uma prateleira de livros ali, por exemplo, e só colecionar. Só fica bonito na foto. Na vida não muda nada. Então, foi isso. Eu comecei mudei os ambientes. Aí eu comecei a acordar mais cedo. É uma coisa boba, mas que faz a gente produzir mais. Porque eu acordo 5h10. Quando eu treino, eu já treino mais cedo. Quando não, eu tomo um café com calma, tranquilo ali. Já começo a trabalhar mais cedo um pouquinho. E comecei a aprofundar mais nas coisas que eu ia fazer. Um erro meu lá atrás era isso. Eu era muito raso em tudo. Sim. Eu sempre fui muito raso em tudo, eu nunca aprofundei. Até porque eu estava gastando tempo com outras coisas. Então, eu comecei a aprofundar, estudar, assistir vídeo, imergir mesmo, tudo de graça. Tipo, eu fiz alguns cursos depois que eu tinha dinheiro, antes eu não tinha. Então, era YouTube, eu aprendi a fazer tráfego com as aulas de graça lá do Pedro Sobral. Né? Fiz lá e fui aprendendo na prática também, fui melhorando aos pouquinhos. Então, foi isso. A leitura, mudança de ambiente, acordar mais cedo. E essa entrega maior, sabe? Assim, de trabalhar até mais tarde, trabalhar até 10 horas e fazer o que tem que ser feito e abrir mão do que precisar. Lógico que o máximo possível sem abrir mão da vida também, né? Porque a gente precisa aproveitar. Eu sou casado, tenho filho, então não posso ficar muito nessa, porque senão nada faz sentido. Verdade. Mas sempre dando mais e mais e mais, foi isso que mudou. É a consistência do pouquinho todo dia. É papo de coach? Não, é papo de vida. É papo de vida, porque se você faz um pouquinho todo dia, você vai melhorar um pouquinho, sua cabeça vai abrir mais, você não vai pensar do mesmo jeito. E lá no final, né, até quando a gente vai falar de tráfego pago, vai falar mais para frente, eu sempre falo com meus clientes, não analisa um mês, analisa 12 meses, porque talvez você cresceu um pouquinho um mês, um pouquinho um mês, um pouquinho. No fim do ano, quando você vê seu gráfico de crescimento, você fez uma curva grande de crescimento. Às vezes caiu um pouquinho e tal, mas você começou aqui e acabou aqui. Então, um mês não importa tanto. O importante é que para cá você não volta nunca mais. É impossível voltar. Não tem como. E exatamente, olhar o macro, né? Tem hora que a gente fica tão no operacional ali que a gente tem que realmente sair. Enquanto você contava, me fez imaginar isso, cara. Se a gente olhar os 12... eu consigo ver um gráfico muito maior do que só ali todos os meses, né, cara? E é um olhar que a gente consegue ter depois que a gente sai daquele operacional de fazer todos os dias, vir aqui para cima e ver tudo que já foi construído, né? Por exemplo. Me fala uma coisa, na questão agora de escalar. Você já contou como é que chegou no primeiro cliente ali. Do segundo, do terceiro, veio rápido ou foi algo mais demorado? Como que foi? Realmente foi recebendo indicações, veio algo... o segundo, o terceiro, o quarto já foi automático? Como que foi aí depois do primeiro aí para a escala? Então, eu continuei fazendo prospecção ativa, né, visitando a galera. Consegui meus primeiros 10 clientes assim, até com facilidade, porque na época não tinha tanto... Na verdade, em cloud, quase ninguém fazia tráfego pago. Então, estava um mar azul, né? Não existia ninguém lá. Então, consegui meus primeiros clientes e caí no problema que a gente estava conversando aqui antes do operacional. Fiquei correndo atrás do rabo quase 2 anos e meio com esses mesmos 10 clientes. Saí, conseguia 10, entrava pro operacional, ficava, saía 2,
Aí eu tinha que sair do operacional para conseguia mais 2, voltava para o operacional, então ficava esse estica, encolhe, estica, encolhe. O crescimento de fato veio quando eu, mais uma vez, comecei a fazer um pouquinho todo dia. Quando eu observei que o meu resultado só viria se eu começasse a fazer o que tem que ser feito, que é gerar conteúdo, prospecção ativa, prospecção passiva, que é o tráfego pago, olhar para o comercial, isso é uma coisa muito importante para quem quer crescer. É impossível crescer fazendo só operacional. Você não vai crescer, porque você está resolvendo coisas cotidianas ali. Então você está correndo atrás do rabo. Você vai ficar naquele ciclo. Você fica, porque aí não acaba, o serviço é infinito. Todo dia tem demanda para resolver. Não né, acaba. Não, você trabalhar até meia-noite todo dia, você vai ter serviço até meia-noite todo dia. E acordar às 6 no dia vai continuar tendo serviço. E a gente começa a inventar serviço. Tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje, tem um chat GPT que você consegue fazer imagem. Eu vou criar aqui uma automação de não sei o quê. Nossa, eu vou criar... Cara, isso vai te trazer dinheiro? Tem a ver com o seu negócio? Será que você precisa perder tempo com isso? O que vai te trazer dinheiro? Então, qual é a atividade-chave do seu negócio? O que você faz que traz mais dinheiro para dentro do seu negócio? O resto você terceiriza, velho. Quantas empresas que trabalham com inteligência artificial? Consegue 10 clientes e paga alguém para fazer, faz o que ninguém faz. Sim. Porque você ficar ali no operacional e viciado em projeto, a galera do digital é viciada em projeto. É muito bonito, mas vai colocar para funcionar, vai vender essa ideia. Então, foi essa chave que virou para mim de faz tráfego pago, faz conteúdo. Conteúdo é só para falar que tem mesmo, que o Instagram não entrega, mas na hora que o cara entrar no seu Instagram, ele tem que gostar do que ele vê, né? Tem que ter. Com certeza. É a sua vitrine ali. Se entrar uma pessoa e gostar, é um cliente. Não precisa entrar 1 milhão. Eu preciso que um entre e me compra. Eu não preciso de 1 milhão vendo meu vídeo. Para quê? Para quê? Eu não sou digital influencer. Se eu fosse, ok. Então, é focar nos números e nas atividades que vão realmente trazer dinheiro para dentro do seu negócio. A minha esposa sempre fala isso muito comigo. Às vezes eu chegava lá na época mais apertado. Nossa, mês que vem tem que pagar tal coisa, não sei o que. Aí ela falava assim, o que dá para você fazer que vai pôr dinheiro mais rápido para ir para dentro? Eu falava, não, dá para eu fazer um site. Então vai vender um site. Aí eu aí entrava... Né, era um ticket maior, né? Isso. Aí e entrava rápido, né? Rápido. Aí sempre com essa mentalidade. E sem parar, cara. Sem parar. Tráfego pago, prospecção, melhora. Aí analisa os números. Por que não está vendendo? Minha jornada do cliente está muito grande. Vou reduzir uma reunião. O presencial não está dando muito certo. Vou partir. Então, analisa, melhora, faz de novo. É o famoso PDCA, né? Planeja, desenvolve, põe para agir, analisa e vai melhorando, sem parar, até morrer, até o último dia da vida, você tem que fazer isso, porque senão você vai cair, porque já aconteceu comigo. Quando você entra ali na zona do piloto automático, a tendência é que vai cair. É certeza, como 1 mais 1 é 2. Você falou aí nos pontos, né, dando vários exemplos, cara, e realmente é algo que não tem como ser de outra forma. Todo CNPJ de sucesso, você vê um CPF de sucesso ali por trás, né, cara? Porque não adianta nada eu crescer e ser forte como uma empresa, mas a minha rotina, Lucas, como empreendedor, como empresário, desculpa a palavra, mas é uma rotina de merda, eu não vou levar essa empresa ao sucesso, porque eu mesmo, Lucas, não estou tendo sucesso nos meus hábitos, no meu dia a dia, então, assim, o meu fracasso vai levar a empresa ao fracasso, né, cara? Total. A gente já tinha trocado uma ideia antes, eu também venho, né, de longos anos de CLT, tem pouco mais de 1 ano que eu empreendo, então, assim, eu sempre tinha tudo muito traçado no meu dia a dia, o que eu deveria fazer. Até porque também, dentro das empresas, a gente tem a questão da hierarquia, né? Eu tinha já um supervisor que já deixava tudo pronto que a gente tinha que fazer, né? Trabalhava ali no operacional, então eu chegava de segunda a sexta, a gente já tinha muito claro, até porque, né, por essa questão de hierarquia, eu tinha supervisores e tinha meta que eram todas colocadas por eles e até mesmo pela empresa, né? As metas que a gente tinha que bater, tantos clientes para atender e tudo mais. Isso já era estipulado como rotina. Hoje é um lado que eu sofro muito, que é ter o controle de tempo, né, saber lidar ali com a gestão de tempo, que não é fácil, né, para quem não é uma pessoa muito de rotina, de hábitos.
Então, assim, hoje eu vejo que é algo que eu no início tinha mais dificuldade, mas estou aprendendo ali a cada dia, tenho buscado melhorar ainda mais, até porque quanto mais trabalho a gente pega, mais acúmulo a gente vai ficar um pouco enrolado ali no operacional. Fala um pouquinho mais, você já deixou um hack aqui bacana demais, que é acordar cedo, cara, e realmente seu dia vira outro, né, cara? Você já acorda cedo, já deixa a preguiça da cama ali, por exemplo, e vai vencer o dia ali, já vai matar seu leão. Tem mais, por exemplo, dicas para você falar, por exemplo, sobre rotina, sobre planejamento do dia, algo que dá certo para você. O que você faz? Você tem alguma coisa, por exemplo, tem gente que planeja a semana no domingo, tem gente que já planeja o próximo dia já no dia anterior. O que você faz assim sobre gestão do tempo que dá certo para você hoje? Como eu sou casado e tenho filho, eu preciso ajustar meu tempo para conseguir fazer o que eu vou fazer. E sem rotina é impossível. Sem rotina é impossível. Então hoje eu tenho 25 clientes, tenho 4 pessoas envolvidas, né, na agência, tenho minha esposa, meus 2 filhos, meus amigos. Então é muito contato toda hora. E se a gente... eu costumo falar com a minha esposa assim, na segunda-feira eu já falo, minha semana já acabou. Aí ela fala, por quê? Não, porque eu já tenho coisa para fazer até sexta. Então, como que eu organizo hoje? Gente, não estou falando que é perfeito não, tá? Tem semana que fura, tem semana que eu não acordo, eu não sou perfeito, mas eu tento ser o máximo próximo ali do melhor que eu posso dar. Né? Naquele dia eu tento dar meu melhor. Às vezes, igual eu tô gripado, tem 15 dias que eu não treino. E tô nem aí, velho. Tô nem aí, eu não sou atleta. Eu fico de boa, eu fico em paz. Antes eu sofria. Então, o que eu faço? Eu tenho um calendário, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí eu coloco, toda segunda-feira, eu dedico 100% nos clientes que eu faço operacional ainda. Sim. Então, toda segunda eu entro, faço o que eu tenho que fazer. E não faço mais nada. Aí eu fico 100% presente ali. Então, não marco mais nada, eu não faço outra coisa. Eu não puxo mais nenhuma demanda, só libero aquela demanda. Então, segunda eu liberei a demanda. Na terça de manhã, geralmente, eu converso com meus parceiros lá que trabalham comigo na agência, vejo o que está acontecendo, o que dá para... os assuntos mais urgentes. Aí, na terça-feira à tarde, eu tiro mais para o comercial, que é para atender os leads que chegaram ali, trocar ideia, tentar avançar. Na quarta de manhã também, comercial. Quarta à tarde, gravar conteúdo. Toda quarta à tarde eu tiro para gravar conteúdo. E quinta-feira é o dia das minhas consultorias. Eu dou consultoria comercial. De 15 em 15 dias tem presencial. E na semana que não tem, eu tiro para fazer o que eu tenho que fazer da consultoria. E sexta eu trabalho só até meio-dia. Porque depois do meio-dia eu fico com meu menino, meu filho. Porque minha sogra não vai. Aí eu libero minha esposa de manhã. E ela me... Não, é o contrário. Ela me libera de manhã e eu libero ela à tarde. E sábado e domingo eu não trabalho mais. Eu trabalhava antes, domingo, principalmente, depois das 4 ali, eu ia até 10. Agora eu não trabalho mais. Eu vou para a igreja também no domingo, fico com a minha família, a gente vai para o clube, eu fico por conta disso. E tem sido assim e tem dado certo. Assim, não foi sempre assim, hoje é desse jeito. Sim. Mas para você aí que está começando a querer organizar, é isso, cara. Quantas horas por dia que você tem disponível? Eu vou ficar de manhã, de 5 da manhã até 11 horas. Então, o que você vai fazer nessas horas? E bloqueia a sua agenda. Porque quem não tem agenda, segue a agenda dos outros. Isso é uma verdade que eu aprendi. Um cara falou comigo um dia, que eu queria marcar um negócio com ele. Eu falei, não, vou marcar tal hora. Ele falou, não, tal hora eu não posso, não. Porque a minha agenda é essa. Eu não sigo a agenda dos outros, não. Eu sigo a minha. Aí foi um tapa na cara que ele me deu. Então, é organizar realmente. E, igual eu falei, põe as tarefas-chave primeiro. Aquele cliente chato, que dá trabalho, que vai te encher o saco, resolve ele primeiro. Sim. E depois você vai nos mais de boa, porque se você cansar, tem dia, cara, que é até engraçado contar aqui, tem dia que minha cabeça pifa ali, eu vou lá, tomo um café, vejo uns gols no YouTube, às vezes eu tiro um cochilo no meio da tarde, ali 2 horas da tarde, depois eu volto e trabalho normal. A cabeça vira outra, né, cara? E pronto, e é isso aí. Não, eu não sou bitolado, em pô, ali, nossa, não li, meu Deus, não. Eu não li hoje porque teve alguma coisa que foi mais urgente, que eu tive que encaixar. Amanhã eu leio e tá tudo bem. Então, é isso. Tem uma agenda, cara. É impossível crescer sem agenda, porque senão ou você vai fazer coisa que vai te tirar o foco, porque você vai achar que tá tranquilo, vai começar a fazer coisa que não precisa,
ou você vai puxar demanda demais, que vai enrolar seu dia e vai virar uma bagunça. O Bruno de Mendes fala uma frase que é muito massa, que é: quem não tem meta é para raio de coisa ruim. Porque quando você não tem meta, o tanto de coisa que vai aparecer, olha com dinheiro, cara. Se você não coloca uma meta para um dinheiro que você recebe, de investir, pagar, investir, né, cara, colocar na sua reserva, vai acontecer um monte de coisa que vai minar aquele dinheiro e vai tirar de você, né, cara? O seu tempo é a mesma coisa. Se você não coloca uma meta para o seu dia, para a sua semana, vai acontecer várias coisas que vão te sugar aquilo, porque se você não tem meta, você não fala não para as coisas que aparecem, cara. Quando você tem, estou fazendo isso, eu tenho que cumprir. Quando você não tem, você aceita e vai dando sim para tudo que aparece, né, cara? Total. Falou isso aí mesmo, é isso aí. Aqui, eu quero só dar uma pequena pausa. Cara, bater um cheiro de café aqui que eu adoro. Não sei se você gosta, Carlos, mas não teria como não pedir-lhes aqui uma xícara de café. Cleitinho, Juan Román Riquelme. Se fosse possível, um cafezinho aqui agora. Vamos aprofundar. Ô, Carlos, queria agora que a gente falasse um pouquinho. Você citou aí que fez uma mentoria. Eu já sei também, né, nos nossos bate-papos que foi algo que causou um grande impacto também, né, na sua trajetória, no seu resultado e quem é a ativação hoje também. Fala um pouquinho como que foi a necessidade, o desejo de querer fazer, né, como que foi aí, está sendo para você e colher os frutos de ter uma mentoria, cara. Fala um pouquinho para nós. Então, mais uma vez chegou ali no teto que eu estava conseguindo crescer com o que eu sabia. Então, eu já tinha colocado que de metas em 2023 para 2024 que eu ia entrar numa mentoria. E as coisas são perfeitas demais, né? Porque eu estava lá mexendo no Instagram, aí apareceu um anúncio do Lucas Renault, rei do tráfego, que ele estava dando um PDF com um planejamento lá para a loja online, para quem é gestor. Era uma isca, né? Aí eu fui, entrei na isca, que eu queria. Aí o chatbot dele foi conversando comigo, perguntou: você tem uma agência? Sim. Fatura quanto? Tal. Pensa em fazer uma mentoria? Eu falei: sim, e tal. Aí marcou lá a conversa. Aí vai escutando, cara. Mais uma vez, as coisas... parece que é até mentira, mas é só chamar minha esposa, se quiser ligar para ela e perguntar, ela confirma. Aí beleza, aí fez a reunião lá, o Lucas Renault, né, rei do tráfego. Que isso, conversando com o cara, que doideira. E a conta estava zerada, né? Minha conta... Foi no primeiro mês que eu comecei a guardar dinheiro. Eu tinha guardado R$500. 500. Eu tenho ciência desse número, que era 500. Aí conversou e tal. Aí depois gostei. Aí falei: ó, Lucas, depende agora do financeiro, né? Aí lá, a galera vai entrar em contato com você e tal. Aí entrou em contato. Mentoria era... sei que dava 1.200 e pouco por mês, 15 mil por ano. Aí ela conversou comigo, a menina, falou: para você entrar, Carlos, agora você tem que pagar 500. 500, cara. Eu exatamente nunca tinha na conta. Na hora que ela falou isso, eu comecei a rir. Aí ela: o que foi? Eu falei: não, eu tenho R$500 aqui, dá para entrar. Aí eu pensei o seguinte, falei: se eu entrar numa mentoria e não conseguir pagar R$1.200 por mês, eu posso fechar meu negócio. Foi assim que eu pensei, exatamente desse jeito. E assim eu fiz. E eu virei amigo do Lucas, de tanto que eu entrei de cabeça na mentoria. Tipo, eu entrei para arrebentar mesmo. Eu falei: vou... Que esse cara falar que, inclusive, a gente conheceu numa ação que eu fiz por causa da mentoria. E a mentoria é simplesmente você ter alguém que já fez o que você quer fazer, que já chegou onde você quer fazer, te mostrando. Ó, Carlos, não só para mim, né, para todo mundo. Ela abria a tela lá, falava: hoje eu vou falar de venda. Ó, aqui eu já fiz assim, assim, assado, deu certo aqui assim, assim, testa aí no negócio de vocês. Aí, meu amigo, aí é seu braço em ação. Porque ele não faz nada para ninguém. Nenhum mentor faz, né? Nenhum mentor vai fazer a sua parte. Sim. E eu sempre fui da execução. Então, eu acabava a aula ali, eu tenho uma lista de tarefa aqui que eu fiz e fui ticando tudo. Então, de lá para cá, foi aí que eu comecei a gravar conteúdo, foi aí que eu comecei a fazer tráfego para mim mesmo, investir pesado, porque eu não investi, eu tinha medo. E, cara, você entrar na mentoria e ter um cara lá do outro lado que não é melhor que você, que não é um superdotado, que não é herdeiro, que fatura 1 milhão fazendo a mesma coisa que você faz, você está faturando 15 mil, você vira a cabeça, cara. Você fala assim: eu tenho que fazer alguma coisa que eu não estou fazendo. Sim. Porque não é melhor do que eu em nada. Ele é melhor na execução, eu preciso achar o caminho. Então aí
E quando eu fui no evento presencial da mentoria, aí que eu fiquei maluco mesmo, que aí eu conheci a galera. E você vê o cara normal, velho. Você acha que os caras é um ZT, né? Os caras normal. E aí, quanto você fatura? Ah, eu tô faturando 120 mil por mês. E você? 15. Aí eles falavam comigo, que isso? O que você tá fazendo de errado, velho? Dá pra você ver, você conversa bem pra caramba, você veste bem, seus vídeos é massa pra caralho. Vê. Não, aí eu fui, aumentei meu preço, comecei a entender mais sobre precificação, sobre o que entregar. E fui fazendo, dever de casa. Até ele me convidou para um podcast, o Lucas Renault, que eu fui um dos alunos que destacou lá e tal. E saí de... Quando eu entrei na mentoria, eu estava faturando 8 mil. Né? No outro mês já entrou 3, 4 clientes, já passou para 12. Aí veio naquela 15, 16, 20, 17, 25, caindo. E de novembro para cá, 35 para mais. Aí eu consegui manter e é muito rico ali, tem um grupo no WhatsApp que você conversa com pessoas que estão igual a você ali, às vezes os caras ajudam muito o outro, velho. O network ali de uma mentoria é muito massa, né, cara? Demais, porque os caras ali, me ajuda aqui, eu vou te ligar aí, o cara liga pra você e trocando ideia e eu fiz muitos amigos lá e uma coisa que eu indico pra todo mundo, faça uma mentoria, mas faça com vontade de executar a sua parte, porque se você não fizer, vai ser mais uma frustração. Uma coisa que eu acho massa, muito massa no marketing, e eu tenho visto que tem sido mais assim, que é um ponto positivo para nós que está no mercado, né, cara? A gente enfrenta um leão ali por dia. A gente sabe que o mercado ali é forte, há muito dessa concorrência, mas também tem muita gente boa ali também para ajudar o outro, né, cara? Demais. O cara que está lá em cima, ele não está incomodado com você que está lá embaixo, cara. Tem muito cara também que te dá a mão, né, velho? Acho que bacana disso de mentoria é isso, né, cara? Quem já chegou onde você quer chegar, nunca vai te criticar. Nunca. Quem te critica, cara, é quem tá abaixo. Sim, sempre. Com certeza, cara. Com certeza. Massa demais. E, Carlos, cara, vamos lá. O que você tem hoje como meta, né? Você já tá aí no nível já tanto de equipe, de pessoas trabalhando com você, de faturamento. Vamos mesclar aqui agora essa resposta, porque a gente falou das duas partes no podcast todo, né? A vida pessoal e profissional. O que você tem aí como meta, cara? Tanto, né, como Carlos mesmo, pai, marido, e hoje também para ativação em curto e longo prazo, cara. Vamos começar falando da ativação digital. Minha meta, ela é simples. Bater 50 mil de faturamento nos próximos 6 meses. Os próximos 3, né? Que tem 3 meses já que eu coloquei essa meta. E para eu bater isso, eu tenho que investir R$2.000 em tráfego e tenho que receber ali pelo menos umas 5 reuniões por semana para eu fechar 4 clientes por mês. Então essa é a meta, bem estratificada, bem palpável, que eu estou executando. Segunda meta é dentro de um ano vender pelo menos 10 mil do produto digital que eu tenho. E a terceira meta é uma empresa paralela que eu tenho, que é de quadros de premiação, que é vender 1.000 quadros em um ano. E a gente já está movimentando já. Já aproveita e conta para nós um pouquinho aí mais sobre esse projeto, cara. Fala então, a Trizer, chama Trizer Personalizados, é uma empresa de quadros de premiação, inspirado naqueles quadros que a Hotmart faz para dar para os clientes. E eu enxerguei essa oportunidade, mais uma vez, né? Lá em 2022, a gente comprou uma máquina de laser para fazer plaquinha Pix, fazer umas coisinhas bobas e tal. E o negócio não deu certo. E a gente ficou com a máquina parada lá. O sócio meu investiu na máquina, eu investi na ideia, fazer acontecer. Aí o negócio não vingou não e falou, deixa a máquina parada aí. Aí eu fui nessa mentoria lá, fui na mansão, e lá na mansão o Lucas estava entregando quadro. E eu me vi com mais 100 gestores de tráfego lá na mansão. Aí fez tum. Falei, gente, por que eu não faço os quadros com a minha máquina? Aí fiz, né? Arrumei outro sócio lá para me ajudar no operacional. E meu primeiro cliente foi o Lucas Renault, inclusive. Ele me comprou 35 placas para a próxima mansão. Aí eu mandei um para ele e tal, e deu muito certo. E hoje a gente está aí trabalhando, né? Aos poucos, com muita paciência. Não é fácil. Vendendo ali... Tem um Penone, que já é nosso cliente, que é muito conhecido. O Lucas Renault... Então, a gente está trabalhando aí, sempre usando tudo que eu aprendi de network, de conectar, de estar no lugar certo, de saber falar, de saber servir, principalmente. E é uma coisa que eu quero que eu vou fazer dar certo também. Essa não tem outra opção.
Não tem como dar errado, não vou deixar dar errado. Vamos fazer uma propaganda aqui para seguir a Treezer. Já comprei, né, os quadros, já cliente meu. Já presenteei também clientes e é muito bacana, né, cara? A gente tem quadros aí de... É um valor simbólico muito grande. Você ir no cliente, entregar uma placa tanto de faturamento quanto, cara, 1 ano de parceria, entregar ali nas mãos dele. É algo que ele coloca ali na prateleira ou na parede, ele sempre vai lembrar de você, né, cara? Aquilo ali, para mim, é você transformar o resultado em uma coisa palpável. Então, 1 ano de parceria, abstrato. Um quadro comemorando 1 ano de parceria, palpável. Verdade. E quando você posta a foto com o cliente, você está aumentando sua autoridade demais. Porque todo mundo vai ver, o que é esse quadrinho? 1 ano de parceria? 1 ano? Quer dizer que são bons, né? Se estão 1 ano, quer dizer que é bom. E falando de meta pessoal, minha meta pessoal é só uma. É ser uma pessoa melhor todos os dias. Só, mais nada. Simples assim. Massa demais, cara. E é o mais difícil, na minha opinião, porque você tem que ser marido, você tem que ser pai, você tem que ser profissional, você tem que treinar, você tem que... né? Você é filho também, né? Graças a Deus tem a família ainda. Então, é o mais difícil. Então, por ser difícil, eu não complico. Então, minha meta é essa. Se eu tô lendo ali... aí, para isso, o que eu faço? Eu leio, eu treino, eu vejo ali, converso com a minha esposa. Sempre peço... natural, assim, não é planejado. A gente dá feedback um pouco, nós precisamos ficar mais juntos. Esse dia falou, nós precisamos beijar mais de língua. Falei, vamos beijar. Aí chega de manhã, eu vou molar ela. Vem cá me beijar. Não, sai, que esse bafo pra lá, não sei o quê. Então é sempre coisa assim, que conecta, né, cara, realmente ali como casal, né? Faz toda a diferença. Sim. Então é isso, é ser um pai melhor todo dia, um pouquinho, né? Porque é um alvo móvel. Então, se eu colocar uma meta, eu vou chegar nela e depois, né? Então é isso, é ser uma pessoa melhor todos os dias dentro dos meus princípios ali, que é espiritual, familiar, profissional e por aí vai. Cara, conta pra gente aí um case que você teve de sucesso ou um case que você gostou muito de ter trabalhado, que você se dedicou muito e viu que teve sucesso com o seu cliente. Alguma campanha que você sempre lembra, uma campanha que quando você está prospectando um cliente novo, você conta ali com orgulho de ter participado, de ter feito. Você tem aí alguma história aí que você consegue lembrar aí agora que te causou um impacto aí positivo? Várias histórias. Um cliente para mim que marcou muito é a Go Train, que é uma empresa de piso de borracha, que foi o meu segundo cliente, inclusive. Eles ficaram comigo durante 4 anos e agora fechou a loja porque eles mudaram a estratégia. Porque era uma fábrica de pisos que vendia para lojista. E eles criaram uma submarca para vender para consumidor final. Aí depois lá eles resolveram mudar e vender só para lojista de novo. Aí acabou fechando a marca por isso. Então a gente começou lá do zero, realmente do zero. Eu criei o nome da empresa, eu fiz a logomarca da empresa. Zero, faturava zero. Aí a gente começou tentando gravar vídeo para o YouTube de treino. Começou assim, para ali inserir o produto. Aí vendeu nada. 6 meses sem vender. 6 meses, zero de venda. E eu já desesperava. Falei, meu Deus do céu, o que vai fazer? Aí, não, mentira, foi mais de 6 meses sem vender. Foi 6 meses com campanha de tráfego para venda sem vender. Antes também não vendeu, não. Acho que uns 8 meses sem vender. E aí minha esposa estava querendo sair da maquiagem. Aí eu falei, não, pô, vem atender para eles aqui. Eles contrataram ela para atender. E a gente começou a rodar a campanha. Primeiro mês que vendeu 12 mil, depois vendeu 24 mil, 36 e finalizou vendendo 200 mil por mês. Caramba. No último mês vendeu 200 mil. Qual que foi o segredo, né, da campanha? Uma frase que eu mudei no criativo mudou dos 6 meses de venda para começar a vender. E que foi o seguinte, o anúncio era uma foto do piso, piso de borracha prêmio para a sua academia, e não vendia. Aí um dia o dono lá falou assim, não, a gente tem a opção de boleto aqui que parcela até 36 vezes. Aí eu coloquei lá assim, destacado, em até 36 vezes no boleto. Pá! Foi a virada. E não vendeu nada no boleto. Mas só foi um atrativo que a galera começou a chegar. E esse mesmo anúncio rodou durante 3 anos e meio, só atualizando o preço. Para você que é empresário aí, dono de negócio, tem uma agência de tráfego, não é o volume de anúncios que você faz, é quantos anúncios que dá certo que muda o jogo. Então, se um der certo, quando você enjoar dele, não para ele não. Para quando o seu público enjoar dele, quando ele parar de dar resultado.
Foram 3 anos e meio com uma foto estática, sem vídeo, sem hackzinho, sem nada, sem gancho, sem cavalo dando coice, sem nada. Que vendeu mais de 5 milhões. Então, é uma empresa que saiu do zero para quase 5 milhões. Sim. Foi responsável muito por essa virada de chave da minha vida aí. Minha esposa chegou a tirar 8, 7 mil de comissão. E eu ganhava comissão também na agência. Então, foi assim... Obrigado, GoTrainer. Valeu. Top demais, cara. Top demais. Eu até Quer que eu conte um ruim? Pode, claro aí. Não vamos esconder, não, Quer que eu né? conte um ruim? Claro. Vou te contar um. Porque eu tenho certeza que o ruim te deu aprendizado, né? Então, você ganhou alguma coisa. Eu tenho certeza. Na verdade, o ruim sempre ele acontece quando... Porque o tráfego pago ele funciona, independente. Né? Não tem como ele dar errado. Não tem como. Eu nunca fiz uma campanha que não entregou. Mas já fiz campanha que não vende. Então, o ruim, quando não vende, quando não converte, ou é porque seu produto é ruim, não tem demanda, ou é porque seu preço está fora, ou é porque seu prazo de pagamento está muito diferente do mercado, ou é porque você não tem autoridade suficiente ainda, ou é porque você desiste antes da hora. Sempre assim, porque o tráfego pago, 100% das vezes, ele vai dar certo. Sim. Porque as pessoas vão ver. O objetivo é isso. A pessoa vai ver, vai clicar. Aí o cara demora a atender, aí não vende, aí já é outro setor. Então, assim, campanha que dá errado, geralmente é campanha que não está tudo bem alinhado para chegar no tráfego pago. Então, é importante ter essa base primeiro para depois ir para o tráfego. É verdade. Até porque, cara, quando uma empresa contrata uma agência de tráfego, não é 100% responsabilidade da agência fazer ou vender mais, né, cara? Tipo assim, há uma parceria, né? Tem que haver essa parceria, esse laço, essa ponte de empresa e tráfego, até porque hoje, né, a gente trabalhando em parceria, eu vejo as estratégias que você dá para o cliente, o planejamento que acontece para que aquilo tudo funcione, né? Por exemplo, igual a gente faz campanha desse mês, já para o mês que vem, para o cliente já trabalhar. Então, assim, isso é super importante. E contar também com a empresa, né? Por exemplo, que eu estou aqui como empresário, eu te contrato. Cara, eu também tenho uma responsabilidade muito grande no sucesso dessa parceria, né, cara? Que é abraçar junto com você, que é saber cuidar também dos clientes, porque não adianta nada encher a agenda do cara de contatos ali no WhatsApp e o cara não responde. Então, isso acontece muito, né? É um trabalho feito a 4 mãos, que eu falo. Um trabalho feito a 4 mãos. 2 da agência, que faz o tráfego, e 2 do empreendedor ali. Sim. Porque o empreendedor tem que fazer a coisa acontecer. O funcionário dele, o atendente, está atendendo mal. Treina ou manda embora. Não adianta, vou aumentar meu investimento para chegar mais lead. Vai ser mais dinheiro jogado fora. Sim. Meu produto está fora do preço. Vou procurar um fornecedor novo para diminuir o preço aqui para eu chegar. Eu preciso gravar vídeo. Não quero gravar vídeo. Pô, pelo amor de Deus, velho. Acorda para a vida. Tem que aparecer, tem que pôr a cara. Para de escutar esse negócio que fazer dinheiro sem aparecer. Já foi a época. João Adib tá aí metendo a cara. Flávio Augusto, Caíto Maia. Verdade. O dono da Cacau Show lá, cara, que hoje virou influencer, tudo por causa da marca, ele é a cara da marca. Recentemente eu vi, né, uma reportagem, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, por exemplo, mas ele não investe mais em influencer, é ele que faz os vídeos da Cacau Show, por exemplo. Então, assim, se o cara da Cacau Show tá gravando, porque eu, Lucas da LM Mídias, não vou gravar, né, cara? Sobre tráfego, basicamente é isso, assim, para funcionar o tráfego pago hoje, você tem que ter um produto validado, você não pode depender do faturamento daquele tráfego para você sobreviver, então você já tem que ter um faturamento, pelo menos aí, pra você conseguir pagar suas contas e sobreviver, porque tem empreendedor que é maluco, velho, o cara vende um almoço para pagar a janta, então ele fala assim, já teve cliente que falou comigo assim, se eu não vender, eu não vou dar conta de pagar, não. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, você tá brincando comigo? Você tem respeito pela sua empresa, não? Eu tenho outros clientes aqui, você só tem sua empresa, acorda. Sim. Então, hoje eu só atendo cliente que fatura mais de 20 mil. Porque eu sei que menos de 20 não dá. Não dá conta de pagar, não consegue. Então, ter um produto validado, não depender do tráfego pago, ter um processo de atendimento ali, o site, a jornada do cliente bem definida. Sim. E trabalho. Ação, trabalho e paciência. Tem que ter paciência, cara. Não existe isso de, eu pus 1.000... quero 10 mil, eu pus 10 mil, eu quero 1 milhão. Não é assim. A gente vê muito vídeo aí, né, no Instagram, a galera falando isso. Cuidado, toma cuidado, que é mentira. Verdade. Me fala um pouco mais, essa realmente já seria essa pergunta, mas eu sei que você já deu algumas ideias, mas tem como a gente aprofundar um pouco mais.
quais os principais erros que você vê de uma empresa investindo em tráfego pago? Por exemplo, o próprio dono fazendo, às vezes gastando dinheiro, apertando o botãozinho ali de impulsionar sem estratégia, contratando agência de marketing que talvez não tenha experiência ou né, não consegue te mostrar ali um planejamento, falta de dinheiro para investir, né, um valor bacana, porque às vezes o cara coloca ali R$ 100 só de tráfego por mês, tipo R$ 5 por dia e quer ter um resultado muito alto. Quais são os principais erros aí que você vê do mercado em relação a investir com tráfego? O primeiro erro mais grave, na minha opinião, é um desalinhamento de expectativa. É um desalinhamento de expectativa, porque o empreendedor tem a expectativa que, vou colocar dinheiro no tráfego, eu nunca vendi 300 mil, meu negócio vende 100 mil, eu vou pôr R$ 1.000 em tráfego, eu quero vender 300 mil. Totalmente desalinhado. E desalinhamento de expectativa gera frustração, né? Verdade. Se eu espero muito e entrego o que dá para entregar, o cara vai ficar triste. Agora, se o cara tá alinhado ali, tô pondo aqui, se não vender nada, tá bom. E faz uma venda e fica feliz. Sim. Então, depende muito disso. Então, tem que ter esse alinhamento de expectativa, primeira coisa. Tem que entender as regras do jogo, porque você vai começar a investir um dinheiro ali por mês. Troca uma ideia com o cara que você vai contratar, com a agência que você vai contratar. Chama ela, fala assim, aqui, qual que é a realidade? Se eu investir aqui, vai dar certo? Sim. Que se der errado, como que faz? Como é que é? Como é que não é? E para de acreditar em historinha de mentiroso. Porque se você quer escutar mentira, você vai aparecer mentiroso para você e vai te contar a mentira que você quer ouvir. Então, ouça ali com calma, toma cuidado com promessa muito boa, tudo que é bom demais, você pode desconfiar. Se o cara chegar e falar para você, não, 3 meses você tá bombando de vender, já pode chamar o próximo, porque esse aí não vai dar certo. É o que eu ia falar, de falsa promessa ou até mesmo de fórmula mágica, né, cara? Tem muitos gurus aí que dão para todas as áreas e não existe, né, cara, também no tráfego, né? É otimização, é teste, realmente é trabalho, né? É aquilo que eu falei e volto a falar, planejar, executar, analisar, melhorar. Planejar, executar, melhorar. E um erro também muito grave é a falta de planejamento. É o que você falou aí. Você está vendo na prática que quando a gente planejou a Pitangas Pizzaria, o faturamento aumentou 40%, com o mesmo investimento em tráfego, sem aumentar R$1. Sim. Então, planejamento, para mim, a falta de planejamento é um erro muito comum. E um erro que assim, é óbvio, mas eu tenho que falar, que é o cara pagar por merda e querer ouro. Então, o cara quer investir R$500 por mês em tráfego, quer pagar R$200 por gestor de tráfego e quer vender 1 milhão. Sim. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Eu via muito isso na época que eu trabalhava com a venda de consórcio, que é o cara que quer comprar uma casa de 1 milhão, pagar parcela de R$500 e sem entrada ainda, né? Aí é loucura. Vamos falar agora sobre inteligência artificial, cara. Como que você vê aí esse boom, o uso também dentro das agências, na área de marketing. Você vê mais como um lado positivo ou negativo? Fica com medo, às vezes, dessas atualizações, dessa forte presença, né? Talvez da gente profissional perder um mercado para a inteligência artificial. Como que você vê aí, cara? Tá usando, né, dentro da agência? Fala um pouquinho também do uso. Então, em primeiro lugar, adoro falar sobre isso. Amo inteligência artificial. E primeiro vamos entender aqui o que é inteligência artificial. A inteligência artificial é um banco de dados com todas as informações que existem, que foram mapeadas, que fazem atividades repetitivas. Então, ela tem ali ela consegue pensar dentro daquilo que já existe. Então, é isso. Então, tem um caminhão de informação aí e ela consegue fazer tudo, porque já foi alimentada ali. Então, hoje, é uma pergunta que você tem que se fazer sempre. O que eu faço que a inteligência artificial ainda não faz? Porque se você não perguntar isso, já está fora do mercado. E respondendo sua pergunta, uso muito inteligência artificial. Eu uso para atender, tem um robô de atendimento que faz a qualificação. Eu uso na parte financeira, que manda os boletos para meus clientes, manda fatura de cobrança, lembrando. Uso o ChatGPT pago para gerar imagem, para me ajudar a talvez organizar minhas ideias. Mas eu uso sempre para aumentar minha produtividade e melhorar a qualidade para o meu cliente de alguma forma. E tenho certeza que ela veio para somar. E quem vai tomar o lugar não vai ser a inteligência artificial, vai ser quem usa a inteligência artificial
vai tomar o lugar de quem não usa. Vou dar um exemplo que eu fiz hoje. Fui editar fui selecionar uns cortes do podcast meu lá. Eu gasto mais ou menos, podcast de 55 minutos. Eu gastaria 2 horas assistindo e escolhendo os cortes. Aí eu pluguei lá no ChatGPT, que já existe um lá, coloquei o link, falei, quero cortes, 5 cortes, tal, dos momentos que vão dar melhores reels. Aí ele colocou, aí ele dá o linkzinho, você clica, ele mostra onde que foi, você escuta, Sim. já dá a headline. Eu gastei... Legenda. Gastei 45 segundos, uma coisa que eu ia gastar 2 horas para poder fazer. Então é isso aí. Mais uma vez, eu ia gastar 4 horas, eu gastei 45 segundos. O que eu vou fazer com esse tempo que sobrou? Eu vou fazer mais coisas que vai me dar mais dinheiro, mais produtividade ali. Então, para mim, só veio para somar. Para quem sabe usar, né? Top demais. Cara, acredito que a gente já deva estar chegando aí ao fim. Foi muito bom. Tem muito assunto ainda. Eu acho que nem deve falar de tudo para a gente ter um parte 2, né? Um pouco mais para frente. Quem quiser a parte 2, comenta aí, ó. Eu quero. Realmente. E, cara, dá uma dica para quem está assistindo. Acho que é um vídeo bacana para a gente compartilhar também. Para quem está começando agora, para um cara que está empreendendo, para alguém também que talvez passou pela mesma situação que você, né? Algo assim que você possa dar um conselho aí também para alguém, cara. Dá uma mensagem aí, né? Para o empreendedor? Você quer para o empreendedor? Então, vamos lá, cara. Para o empreendedor vamos pensar que é o cara que quer aumentar as vendas dele, quer levar o negócio dele para o digital, quer crescer. O primeiro conselho que eu te dou é o seguinte: comece hoje, comece agora, do jeito que você está, com o orçamento que você tiver. Começa agora, porque pode ser tarde demais quando você for começar, porque seu concorrente já está lá. Segundo lugar, entenda sobre o seu produto, sobre o seu serviço, organiza a sua casa, seus processos. Desapega daquilo que não está funcionando, mas esse produto aqui eu sempre vendi, chegou até aqui, mas agora não está vendendo mais. Entende se realmente é a sua empresa que está errando alguma coisa ou se é um produto que não cabe mais ali, para você tirar ele do mercado. Foca no que está funcionando, potencializa o que está funcionando, vai aumentando aos poucos, né? Que aí você vai gerar escala, que é... o que é escalar? Não, estou vendendo 10 canecas, está me dando... Exemplo, 2% de lucro. Então, vou pegar uma parte desse lucro, vou reinvestir para depois vender 12, para depois vender 14, para depois vender 16 e vai escalando devagarzinho. Por isso que chama escala, né? Porque você vai escalando. Não chama voo, senão chamava voo, que era de uma vez, né? Escala, é devagarzinho. Verdade. Tenha muita paciência e busque sempre, todos os dias, ser uma pessoa melhor do que você era hoje. Porque é isso que vale a pena... A pior coisa que pode acontecer para mim é um amigo meu que tem 10 anos que não me vê chegar a falar: não, Carlos, mas você tá a mesma coisa. Eu fico louco se acontecer uma coisa dessa. Então, melhora, busca conhecimento e busque estar no meio de pessoas e empresas que vão te elevar. Sai de perto desse cara que fica: nossa, mas tá ruim, hein? Não, o mercado tá ruim demais. Nossa senhora, não arruma funcionar. Sai de perto e busca pessoas que estão na mesma frequência que você. Tem certeza? Essa é a fórmula mágica. E trabalhe, entregue sempre mais do que foi combinado. Acho que é isso aí. Top demais, cara. Vamos para um bate-bola aqui, rápido, perguntas e respostas rápidas. Vai lá. Tem que ser o que vier na sua mente, então vamos Top lá. of mind, vamos lá. Bora lá. Um erro que te ensinou muito. Ser raso nas coisas que eu fazia. Boa. Um mentor que mudou sua visão. Wendel Carvalho. Boa, gosto muito dele. Tráfego pago ou orgânico? Pago, lógico. Cara, vamos lá. Um livro que todo empreendedor deveria ler. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Massa. O que nunca pode faltar numa campanha. Verba. Boa. O que te motiva todos os dias. Minha família. Um medo que você já superou. De não dar certo. Sucesso para você é... Fazer aquilo que eu me comprometi a fazer. Boa. Uma frase que te guia. Trabalho devolve. Sempre devolve. Sempre. Um hábito que mudou sua vida. Leitura. Massa. Primeira coisa que faz ao acordar. Hoje agradecer a Deus.
Como você recarrega a sua energia? Em casa, com a minha família. Algo que as pessoas te elogiam muito. Nó, geralmente a gente não recebe muito elogio, né? Mas quando recebe é que, pô, você é criativo. Boa. Qual o seu maior vício do bem? Querer sempre mais. Não dinheiro, mas querer sempre mais. Boa. E a última, o que você diria para o Carlos de 10 anos atrás? Um conselho, uma frase? Eu falaria o seguinte: calma, respira e não para. Só isso. Você vai chegar lá. Tá chegando, né? Isso aí. É foda, né, velho? Até emociona, né, cara? Massa demais. Cara, te agradecer Deixa eu muito. recuperar Tira o aqui. óculos aí. Põe no Lucas lá. Gente, podcast muito bom, bate-papo muito bom. Carlos é um cara que eu já conheço aí há mais de um ano. Aprendizado, vocês viram, né? Uma chuva aí de aprendizados. Eu tenho certeza que a gente ainda teria bastante conteúdo aí para um próximo. E a gente vai voltar, pode ter certeza. Cleitinho, já agenda o próximo aí. Já que... deixa agendado. Com certeza. Igual Cara, corte de cabelo. é isso aí. Obrigado demais. Eu que agradeço, Foi valeu muito demais. bom, valeu demais. Temos bastante conteúdo aí para as redes sociais, para mim e para a sua. E é o primeiro não, né? É o segundo podcast que eu vou, assim, como convidado. E é muito bom também. Eu faço o meu lá com meus convidados. É bom estar do outro lado. Sim. Poder contar um pouquinho, né, da nossa vida. E, né, mais uma vez, falando tudo que eu falei aqui, deu certo para mim, que aconteceu para mim. Não é uma verdade absoluta. Não quer dizer que vai dar certo para os outros, mas a minha verdade é essa e é isso aí. Com certeza. Valeu demais. Irmão, valeu demais. Obrigadão. Valeu. Valeu, Cleitinho. Curte e compartilha. Bora.